Por que as cooperativas quebram? Este tema nós vamos conversar com o Dr. Luiz Felipe Zonta, atual presidente da Camila de Lagoa Vermelha. Dr. Felipe, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Esta questão que eu coloquei, como é que o senhor vê? Primeiramente, bom dia à Folha News, né? O nosso querido amigo, ilustre colega Alduir. Sabe que isso é um ponto assim extremamente, dá para se dizer, complexo, não é? O sistema cooperativo é um sistema que, se você for analisar ele no seu todo, ele é um sistema que ele não teria como dar errado, né? Porque você se reúne com pessoas para comprar bem e vender bem, né? E dividir ali na frente o lucro, né? Uma pessoa vai comprar uma bala, vamos ser bem diretos, né? Uma pessoa vai comprar uma bala, ela compra por um valor, mas se você for comprar 1.000 balas, 1.000 pessoas comprando 1.000 balas, você vai conseguir um preço melhor, não é? E no sistema cooperativo é isso, né? É lógico que, falando assim de uma forma simples, não é, doutor Aldir? Mas eu vejo assim três pontos fundamentais que levam a cooperativas a quebrar e a cooperativas a funcionar, né? Até escrevi num papel para não esquecer, né? Quando vinha vindo para cá. Questão de gestão, a participação do associado e os sistemas de controle. Eu acho que são essas três questões que são primordiais para uma cooperativa se manter sempre de uma forma financeiramente saneada, né? Não é? Então, e eu acho que não é só a cooperativa, eu acho que as próprias empresas particulares também têm esses três nortes aí como fundamentais para que tenham sucesso ou vão ao fracasso, não é? O problema, então, um deles é gestão. Não se tem bons administradores em Eu cooperativas. acho que não é nem essa questão de bons administradores. Me parece que o administrador ele tem que entender aonde ele está e saber efetivamente que às vezes ele não é, ele foi eleito Não são bem escolhidos, então, isso. na verdade, sim, não é nem isso, porque assim, eu tenho uma visão de que o presidente ele não precisa ser o melhor gestor, não precisa ser o gestor, até porque numa cidade que nem Lagoa Vermelha, por exemplo, que nem Ibiraiaras, que nem São José do Ouro, que nem Passo Fundo, talvez você não encontre aquela pessoa que seja a melhor pessoa para ser o administrador. Ele pode ser o presidente, mas ele pode ser voltar de pessoas que têm uma visão empreendedora e uma visão de gestão de cooperativa, por exemplo, para que você consiga Ser fazer uma bem boa gestão. assessorado, Bem então, isso. assessorado. Pessoas Eu técnicas, acho que talvez. isso envolve também a própria prefeitura, não é? O prefeito não faz tudo. Ele é a pessoa eleita. E se ele se assessorar bem, eu acho que ele tem condições de fazer, de entregar bons resultados na sua gestão. Né? Então, é essa questão da gestão, não é o presidente. A cooperativa e o sistema estatutário da cooperativa, ela tem que estar voltada para isso. Né? O presidente não pode ser tudo. O conselho de administração cooperativa é administrado por um conselho de administração. Ele não pode ter o Porque poder geralmente total. essas pessoas elas têm outras atividades, né? Sem dúvida nenhuma. São É produtor, agricultores. é empresário, então isso que. Vou dar um exemplo. Eu, quando fiz o estatuto no CTG, eu coloquei lá que o patrão, para fazer o rodeio e gastar mais do que 50 salários mínimos, ele tem que apresentar um orçamento para a Assembleia autorizar ele a gastar mais do que 50 salários mínimos. Para quê? Justamente para provocar esse debate antes do rodeio. Para que você vá para o rodeio mais ou menos sabendo o que você vai gastar e quanto você precisa arrecadar para chegar naquele resultado. Hoje, por exemplo, o rodeio Lagoa Vermelha custa R$ 2 milhões.
não é? Um rodeio mal feito sim. termina com a entidade. Então, essa questão é uma questão primordial. Nas cooperativas, né, tem que se trabalhar dessa forma. Com certeza, as cooperativas que vão bem, as cooperativas que estão aí há mais de 50 anos no mercado e têm um resultado positivo, né, elas têm gestões e têm controles que te levem a esse resultado, que olhem efetivamente o balanço patrimonial, mas não com números escritos lá num dia de festa, não é? De churrasco, Sim. e que vai apresentar e vai ser aprovado. Não, que tenha um conselho fiscal ativo, né? Que tenha um conselho fiscal que efetivamente olhe toda a papelada com uma empresa. Agora não me veio o nome, mas como uma empresa que existem no mercado que vão analisar o balanço patrimonial e vão dizer, olha, aqui está bom, aqui está ruim, não é? E que se apresentem efetivos resultados, mesmo que ela esteja, já teve um ano que ela foi negativa, soja baixou, o insumo aumentou, o custo operacional foi muito grande, você consegue que essa empresa te aponte para que você adote uma posição diferente ali na frente, né? Uma outra questão que dá para ver assim que a gente nota, tendo em vista eu estar nesse meio agora lá tentando resolver alguns problemas que ficaram, as cooperativas que trabalham na forma de câmbio, né? Eu só compro o teu soja se eu vender o teu soja no mesmo dia e fico com o resultado dessas duas operações. Essas cooperativas dificilmente quebram, né? As que quebram é aquelas que às vezes arriscam, não é? Arriscam comprar bastante soja para ganhar mais na frente, ou aquelas que vendem soja do produtor, que não é seu, para tentar resolver algum problema de fluxo de caixa, e aí o soja aumenta, por exemplo, e você daí não consegue mais fazer retornar essa operação, porque você acabou usando um produto que não era seu, não é? E que, na verdade, isso até é vedado pelos estatutos, né? Poderia-se dizer, então, doutor Felipe, que as cooperativas da nossa região, não todas, né, mas algumas delas estão na situação idêntica da Camila, é problema de gestão, Eu acredito que sim. Eu jogo né? as três coisas. Gestão que não foi a melhor, a participação dos associados que não foi a contento e o controle da gestão, porque ninguém quebra num ano, né? Ninguém quebra. E vamos aqui, eu não estou aqui querendo dizer que o João, o Pedro ou o Paulo são os responsáveis, são os culpados. Se eu não me engano, a nossa cooperativa quebrou 3 vezes, né? E a cada vez que quebra, ficam débitos para trás e que daí, quando você consegue levantar a gestão, eles ali na frente eles são É cobrados, né? falta de conhecimento muito mais do que má fé, né? Com certeza, falta conhecimento, tentativas de resolver problemas do passado que não foram as melhores, a dificuldade de você pagar duas contas ao mesmo tempo, a de trás e a de agora, não é? São coisas muito claras, não é? E por isso que eu disse, não estamos aqui para dizer que é o João, o Sim. Pedro, o Paulo, eu acho que é um contexto todo, né? De gestão, de participação, de controle em cima dos atos que são praticados, daquilo que deve ser praticado, não é? Para que uma cooperativa vá bem, não é? As cooperativas da região que estão nesta situação teria sido causada por não observância Desses três desses três requisitos, sem pontos dúvida aí. nenhuma, Isso vale para qualquer vale administração, para qualquer qualquer administração, né? entidade, Gestão, né? controle, Qualquer. participação, né? Mas assim, a gente nota uma dificuldade do Conselho Fiscal, assim, você vê, eu, por exemplo, se eu trabalho de presidente de uma entidade, a coisa que eu mais gosto é que o Conselho Fiscal venha, olhe e aponte, porque ninguém é dono da verdade. Essa é a grande questão. E às vezes o que o Conselho Fiscal está apontando ali é uma coisa que você pode corrigir, que vai te levar a uma melhor administração. Vou dar um exemplo aqui que eu acho assim, ó,
E tenho certeza que o Volpato avalizaria isso que eu estou dizendo. 50% da administração do Volpato, principalmente da primeira, que quando a gente ingressou lá, a gente não tinha muito conhecimento, eram 2, 3 pessoas que tinham conhecimento. 50% da primeira gestão do Volpato foi o nosso contador lá, que tinha na prefeitura, o Tadeu, né, irmão do João Maria, Sim, que conheço. todo mundo conhece aqui. Ele chegava nele, se estava errado, ele apontava. E você conseguia corrigir, você conseguia mudar o rumo, você conseguia resolver aquele problema que ele apontou. Muitas pessoas brigavam com ele. Eu era assessor jurídico na época, eu não brigava, eu dizia, olha, aqui tem um problema, vamos resolver esse problema. Como é que nós podemos resolver esse problema que chegou aqui? Então, você chegava, corrigia, tanto isso é verdade que o Volpato não devolveu, acho que nem um centavo de valores, e não teve nenhum problema criminal, não teve nenhum problema maior sob o ponto de vista contábil e administrativo perante os órgãos de controle. Né? Tem diferença, doutor Felipe, cooperativas de produtores, cooperativas agrícolas com as cooperativas de crédito? Tem. Hoje, sabe que lá atrás, até 1979, se não me engano, 1980, as cooperativas eram fiscalizadas pelo Banco Central, com o apoio do Banco do Brasil. Então, elas eram melhores avaliadas no seu controle, não é? E claro que tem bancos que quebram. A gente pode olhar aí, Sim. tem bancos que quebraram, mas é muito mais difícil quando se tem um controle de um órgão como o Banco Central, que é um órgão que existe, que possui pessoas extremamente qualificadas para levantar isso. Pode ver, as cooperativas de crédito na nossa região funcionam bem, né? Elas são fiscalizadas pelo Banco Central e elas têm um controle efetivo disso. As agrícolas, a partir de 1979, 80, se eu não me engano, elas pararam de ser fiscalizadas pelos órgãos de governo. Quem é que fiscaliza E hoje? agora quem fiscaliza é o Conselho O Fiscal da Conselho própria Fiscal. cooperativa. Não há um órgão Não há um superior órgão para superior. fiscalização. E aí é o teu amigo que está ali, o cara, não vou me envolver, não vou falar. O Luiz Felipe é um cara bom, não precisa se preocupar. Mas não é questão de se preocupar. Assim, eu vou te dizer, eu acho que não existiram presidentes que roubaram nas cooperativas, mas às vezes adotaram medidas que não são as mais corretas, não é? Isso não é roubo, não é. São negócios São mal negócios mal feitos, feitos e que não foram corrigidos no momento oportuno. Ou foram negócios que, se tivesse um setor de controle, não teria deixado que aquelas pessoas fizessem aquilo, não é? E aí, daí no seu ano seguinte, esse negócio prosseguiu ou causou um prejuízo muito grande que não se consegue mais dar essa volta, né? E aí acaba indo à bancarrota. Uma das causas não seria, doutor Felipe, o endividamento dos associados junto à cooperativa? Exatamente, tem essa participação também, tem essa questão também, né? Não é em todas isso, mas uma série de fatores que envolvem essa questão do empréstimo de recurso, das garantias, né? Para quem emprestar, tem tudo isso. Por exemplo, eu tenho algumas visões, né? Presidente de cooperativa, vice-presidente, quem participa desse tipo de negócio não pode pegar recurso público de cooperativa, não é da sua própria cooperativa, né? Porque daí ou até pode pegar, mas tem que ter existem critérios que devem ser. Você vai pegar se você cumprir o mesmo critério que o Joãozinho lá, o produtor pequeno, aquele lá, cumpre também para nos emprestar. Né? Ter patrimônio, avaliar efetivamente se a pessoa tem a capacidade de pagamento. Não é? Claro que você vai errar aqui ou ali, mas você não vai errar no todo. Eu acho que essa é a grande questão. As cooperativas da nossa região que não foram bem financeiramente têm as mesmas causas ou há alguma particularidade assim, de uma ou de outra? Eu não posso lhe dizer
porque eu não conheço assim efetivamente As demais as cooperativas. demais cooperativas, assim, o seu Mas interior, como não é? presidente da nossa cooperativa aqui, qual é a Mas como tua presidente da nossa avaliação? cooperativa, eu posso dizer que com certeza tem falha num desses três pontos para se chegar a esse resultado, né? Ela está em liquidação, a nossa cooperativa? Não, ela está ativa, tentando resolver os problemas que ficaram, né? São problemas muito difíceis, né? Problemas financeiros. Nós tínhamos uma dívida com a União, por exemplo, de 38 milhões, isso há um ano e pouco atrás. Conseguimos fazer uma redução e vender a maior parte do patrimônio da cooperativa para quitar esse valor, não é? Que era um valor extremamente estratosférico, né? Tudo tributo não pago de várias gestões, não é? Que vieram se enrolando, parcelamento, reparcelamento e fundo rural não pago, essas coisas assim, não é? E a gente conseguiu resolver isso, não é? Então, é um problema fiscal, a cooperativa do Lagoa Vermelha não tem mais, não é? E agora tem bancos que tem que E ser não tem créditos, doutor Felipe? créditos muito poucos, né? O que tinha de crédito ali foram resolvidos ali. E quando eu assumi, não era esse o problema, né? Muito endividamento. Existia um produtor, está sendo cobrado, não é? Que tinha um problema de crédito alto, não é? Mas assim, não tinha essa capacidade de crédito e nem patrimônio suficiente para cobrir toda essa dívida que ele tinha, né? E a Então, situação de hoje? é Não, essa, não. não tem toda. Então, assim, até foi feito um acerto vinculado ao patrimônio dele, porque não adianta você querer cobrar 50 se o cara tem 10 de patrimônio. Tô jogando aqui números aleatórios, né? Até porque Sim. não tenho nem poder para Lá chegar aqui. no final, quem é que vai resolver isso? Na verdade, assim, Esses débitos, quem é que vai pagar? a gente vai ter que contar com a complacência de muitos bancos aí, né? Se você for avaliar friamente, ela não tem condições de pagar toda a dívida que ela tem. Digamos assim, a nossa cooperativa, a nossa, que eu digo aqui de Lagoa, a Camila, não tem volta. Ela Não não tinha tem. volta nem em 2010, quando eu assumi já, né? É, Então a gente está é uma tentando situação que se arrasta há anos. organizar situações, por exemplo, assim, eu demorei 10 anos para conseguir chegar num efetivo que eu conseguisse pagar essas dívidas com a União, que eu acho que um crédito tributário trabalhista, a gente conseguiu resolver tudo, não devemos nenhum centavo para nenhum funcionário, né? A gente conseguiu resolver também essa questão fiscal agora, para tu ver como não é fácil essas questões, né? Eu consegui chegar num resultado que fosse bom para a cooperativa e para a União Federal, 10 anos depois, né? Eu não. O meu conselho de administração e conselho fiscal, né? Sempre abri tudo que eu iria fazer, sempre coloquei para todas as pessoas que estão nas atas, nas reuniões, tudo foi aprovado nas assembleias, né? Não fiz nada que fosse feito só por mim. A Assembleia Geral, sempre levei para a Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho Administrativo e Assembleia Geral, tudo que eu ia fazer, né? Esse acerto com a União e a venda do patrimônio foi feito com autorização da Assembleia Geral. Tem associados a Camila? 2096. Participam muito poucos. Eles acham que, por não participar, eles não têm responsabilidade, né? Mas todos têm a sua responsabilidade estatutária, definida, muito clara. Que tipo de responsabilidade? Financeira A também? responsabilidade financeira também, com certeza. A legislação cooperativista ela tem uma forma de você calcular a tua responsabilidade, não é? Então, ela é muito clara nisso e cada um tem a sua responsabilidade no lucro e no prejuízo. Prevê uma solução para breve? Não, É agora a um gente processo lento. vai sentar e tentar ver o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Em razão disso, em razão agora desse acerto com a União. Então, a atividade ela não tem mais Ela nenhuma. tem ela tem ainda alguns bens,
Alguma E renda ela desses bens? alguma renda desses bens, mas ela também paga algumas coisas que são primordiais, né? Tem um funcionário que lá em 2006 ele se machucou e então ele recebe uma pensão por acidente de trabalho e a cooperativa vem honrando isso ao longo do tempo, né? Ele era um menino na época, hoje já tem uma idade, né? Se não me engano, perto de 40 anos. E ele recebe essa pensão e a gente está conseguindo honrar diuturnamente. Algo mais para acrescentar a Eu acho que respeito de deste cooperativa é assunto? isso, É isso. né? Envolve uma questão cultural, então, também de participação da sociedade nisso, né? Quando se assume um conselho fiscal, tem que saber que o teu compromisso é esse, ir lá, olhar, ver o que está acontecendo. Geralmente não atua o Geralmente as Conselho pessoas não Fiscal, né? atuam, elas confiam na presidência, no conselho de administração. Eu não digo que está errado isso, né? Mas Não, mas é uma omissão, é né? uma omissão, né? Eu acho que o conselho fiscal ele tem que ser efetivo, não é? Para quê? Para que a administração vá bem. Isso não quer dizer que se você apontar uma coisa, olha, isso aqui eu acho que não está certo. Corrige-se. Corrige-se. Essa é a questão. Esse é o grande ponto que eu vejo das cooperativas e de todas as Das empresas. As entidades. empresas devem ter As empresas que funcionam bem devem ter setores que tenham o dever de apontar aquilo que o chefe faz, que é o dono. Olha, eu acho que isso aqui que o senhor está fazendo não está certo. Vai dar problema ali na frente. Até para que o próprio gestor, que é o administrador, que é o dono da empresa, possa refletir. Eu acho que essa é a grande questão. Não quer dizer que você tenha que cumprir aquilo que esse setor está falando, mas você pode refletir sobre isso. Eu sempre mexia, quando trabalhava na prefeitura, com o Ademar, da importância da importância de você ter uma oposição que fiscalize e da importância de você ter uma imprensa que aponte os erros. Como é importante isso numa gestão de uma cidade? Eu acho isso fundamental e primordial, porque te faz refletir sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está pensando na tua administração dentro de uma prefeitura. Eu acho isso fantástico e primordial e essencial para uma cidade ir bem, uma oposição firme, que fiscalize, né? O papel dos vereadores, para mim, é fantástico. Acho que os vereadores da oposição e da situação deveriam trabalhar em conjunto, porque tudo que você aponta é possível reflexão, traz uma reflexão e pode trazer mudança de rumos satisfatórias para uma cidade e até para uma administração. Muito obrigado ao Dr. Luiz Felipe Zonta, presidente da Camila de Lagoa Vermelha, pela sua entrevista aqui na Folha News. Eu é que agradeço a participação aí, me sinto honrado de ter recebido o convite.